Olá amigos amantes de histórias de terror. Como vocês passaram a semana? Hoje é sexta-feira, então, prepare-se para mergulhar em um mundo de medo e loucura. Nós o levaremos em uma jornada aterrorizante através de duas histórias de terror em um hospício, onde o passado sombrio e os segredos assustadores estão prestes a ser revelados. As paredes antigas guardam histórias de pacientes oprimidos e tratamentos brutais, mas também almas perdidas que ainda assombram o lugar. Se você é fã de histórias de terror, não perca essa oportunidade de acompanhar essas histórias assustadoras. Inscreva-se no nosso canal agora e deixe o seu like. Aqui narramos histórias, contos e relatos de terror assustadores e tudo que envolve o mundo sobrenatural. Arme-se de coragem, confira essas histórias de terror realmente horripilantes, e decida-se entre acreditar ou não. O Asilo dos Loucos. Era uma vez um hospício antigo, conhecido como Asilo dos Loucos, localizado em uma área isolada e esquecida. Era um lugar sombrio e assustador, onde os pacientes eram tratados com crueldade e negligência pelos médicos e enfermeiros. Muitos diziam que o lugar era amaldiçoado, e que os espíritos dos pacientes que sofreram e morreram lá ainda assombravam as instalações. O jovem jornalista, John, foi enviado para investigar a história do hospício. Ele estava cético sobre as alegações de maldição. Ele começou a ouvir histórias dos pacientes e funcionários, sobre espíritos assustadores, que apareciam nas noites escuras, e sobre como os pacientes eram tratados com brutalidade e negligência. John decidiu ficar na noite para investigar, mas logo descobriu que havia algo realmente assustador acontecendo no hospício. Ele começou a ver espíritos vingativos dos pacientes que foram mortos e negligenciados no passado. Eles apareciam diante dele, com feridas e marcas de violência, implorando por vingança. John tentou sair, mas as portas estavam trancadas, ele estava preso lá dentro, sem ter como fugir. Ele então descobriu que o espírito do antigo médico-chefe, Dr. Charles, ainda assombrava as instalações. Ele era conhecido por sua crueldade e negligência com os pacientes, e agora ele usava toda a sua influência negativa para prender as pessoas no hospício, para continuar a infligir sofrimento. John tentou encontrar uma maneira de derrotar o Dr. Charles e libertar os espíritos vingativos, mas o médico-chefe era muito astuto. Enquanto John lutava para escapar, ele começou a entender a verdadeira natureza do hospício, e como foi a tragédia que ocorreu lá. Ele descobriu que Dr. Charles havia feito experimentos com tratamentos brutais nos pacientes, e muitos deles morreram no resultado. John também descobriu que o Dr. Charles havia sido assassinado por um dos pacientes enfurecidos. Finalmente, John encontrou uma maneira de derrotar o Dr. Charles e libertar os espíritos vingativos. Ele descobriu que o Dr. Charles estava se alimentando da dor e sofrimento dos espíritos dos pacientes que morreram, e usando esse sofrimento como energia negativa, assim conseguia manter a atividade paranormal no hospício durante anos. Então John decidiu enfrentar o doutor e acabar com a maldição do hospício, libertando as almas dos pacientes que sofreram até hoje. Ele se aventurou até o quarto do doutor e encontrou o médico-chefe sentado em sua cadeira, com uma expressão maligna no rosto. John tentou falar com o Dr. Charles, mas ele não respondeu. Então John decidiu usar seu celular para gravar e registrar a cena, quando de repente o Dr. Charles se levantou e começou a se aproximar dele. John recuou, mas Charles estendeu a mão e o pegou pelo braço. John tentou se libertar, mas o médico-chefe era muito forte, mesmo como um espectro. Ele começou a sentir uma dor terrível em seu braço, e seus olhos começaram a se fechar. Ele sabia que estava sendo possuído pelo espírito do doutor. Mas, de repente, John ouviu uma voz em sua mente. Era uma voz suave e familiar, que dizia: "Não tenha medo, eu estou aqui para ajudá-lo." Era a voz de sua avó, que havia falecido anos antes. Ela lhe explicou que ela estava lá para ajudá-lo a libertar as almas dos pacientes, e acabar com a maldição do hospício de vez. Com a ajuda de sua avó, John encontrou a força e coragem para enfrentar Charles e libertar as almas dos pacientes. Ele conseguiu se libertar do aperto do médico. Ele recomeçou a filmar e a fazer uma live no YouTube. Após isso, milhares de pessoas entraram na live.
Muitas daquelas pessoas começaram a mandar mensagens positivas, orações, rezas, etc., formando uma grande corrente de energia positiva que preenchia todo lugar. Enquanto John filmava, ele começou a sentir uma sensação estranha em seu braço, como se algo estivesse saindo dele. Ele olhou para o braço e viu o espírito do Dr. Charlie saindo de seu corpo. Ele continuou filmando enquanto o espírito de Charlie se desintegrava e desaparecia. Enquanto isso, os espíritos dos pacientes começaram a aparecer no quarto, agradecendo a John pela coragem e libertação. Eles começaram a desaparecer, um a um, até que não houvesse mais nenhum espírito no quarto. John desligou sua câmera. Ele caminhou pelo corredor e notou que o hospício havia mudado. As paredes não estavam mais sujas e deterioradas, e havia uma sensação de paz e tranquilidade. Ele percebeu que a maldição havia sido quebrada, e que as almas dos pacientes haviam sido libertadas. John saiu do hospício e voltou para a redação. Ele editou seu vídeo e postou no YouTube. O vídeo rapidamente se tornou viral, e muitas pessoas começaram a compartilhá-lo e a comentar sobre a história assustadora no hospício. John nunca mais voltou a pisar em nenhum hospício. Mas ele sabia que havia feito algo importante. Ele havia ajudado as almas dos pacientes a encontrar paz e liberdade, e havia acabado com a maldição no hospício. Ele nunca esqueceu essa experiência e sempre guardou na memória, como uma lembrança de sua coragem e determinação. Ele também decidiu usar sua plataforma para expor a verdade sobre a história no hospício, e sensibilizar as pessoas sobre as violações dos direitos humanos, e a negligência que ocorreram em instituições de saúde mental. John continuou sua carreira como jornalista e escritor, sempre buscando contar histórias verdadeiras e importantes. Ele nunca esqueceu a experiência assustadora no hospício, mas ele sabia que havia feito a coisa certa ao expor a verdade e ajudar as almas dos pacientes a encontrar a paz. Os espíritos do hospício. Era uma noite escura e tempestuosa, quando os dois irmãos, Jack e Jill, chegaram ao velho hospício abandonado. Eles estavam lá para explorar os rumores de que o lugar era assombrado. Como eles entraram pela porta principal, imediatamente foram assaltados por um sentimento de medo e opressão. O ar estava frio e úmido, e as paredes pareciam estar se fechando ao redor deles. Eles seguiram em frente, tentando ignorar a sensação de que estavam sendo observados. Eles começaram a explorar os corredores escuros, passando por quartos vazios e salas de tratamento. Era como se o tempo tivesse parado ali, com equipamentos médicos antigos e mobília deteriorada espalhados por toda parte. De repente, Jack ouviu algo se mover atrás dele. Ele se virou rapidamente, mas não havia ninguém lá. Ele disse a Jill o que tinha ouvido, mas ela pensou que fosse sua imaginação. Eles continuaram a explorar. Enquanto eles caminhavam pelos corredores, começaram a ouvir gemidos e gritos vindos de algum lugar no hospício. Eles seguiram os sons até chegar a uma sala, onde encontraram uma figura encapuzada sentada em uma cadeira, balançando-se para frente e para trás. Eles se aproximaram com cautela, mas a figura não se moveu. Quando eles estavam a poucos metros de distância, a figura levantou a cabeça e os encarou com olhos brilhantes e assustadores. Eles gritaram e saíram correndo pelo corredor. Eles conseguiram encontrar a saída, mas não conseguiram esquecer o que viram naquela noite. Eles contaram sua história para outras pessoas, mas ninguém acreditou neles. A verdade é que o hospício estava realmente assombrado pelos espíritos dos pacientes, que haviam sofrido horrores inimagináveis nas mãos dos médicos e enfermeiras sadomasoquistas. E essas almas perdidas ainda vagavam pelas suas instalações, presas em um ciclo interminável de sofrimento e dor. E assim, o hospício continuou a ser evitado por aqueles com medo de encarar suas próprias almas e os horrores que se escondiam no seu interior. Anos depois, Jack e Jill decidiram voltar ao hospício, desta vez com a intenção de investigar mais a fundo e provar sua história. Eles se juntaram a um grupo de caçadores de fantasmas, e com seus equipamentos de gravação de última geração, e então eles entraram no hospício uma vez mais. Eles começaram a sentir imediatamente a mesma sensação de medo e opressão que tinham sentido anos antes. Eles seguiram em frente, registrando tudo em suas câmeras e gravadores de som.
Eles logo descobriram que o hospício não estava completamente abandonado, como haviam pensado. Eles encontraram evidências de que alguém ainda estava vivendo lá, alguém que parecia estar se escondendo dos outros. Eles seguiram as pegadas até chegar a uma porta trancada. Eles forçaram a porta aberta e entraram em uma sala onde encontraram um homem velho sentado em uma cadeira, olhando fixamente para a parede. Ele não se moveu quando eles entraram, mas começou a falar com eles em voz baixa. Ele contou-lhes uma história horripilante sobre como ele era um dos médicos do hospício no passado, e como ele e sua equipe haviam cometido atrocidades contra os pacientes. Ele confessou ter sido o responsável pelos espíritos presos e assombrados que Jack e Jill haviam visto anos antes. Jack e Jill ficaram chocados e aterrorizados com o que ouviram. Eles saíram correndo do hospício, mas nunca esqueceram o que haviam descoberto. Eles compartilharam sua história com o mundo, expondo a verdade sobre o hospício e os horrores que haviam sido perpetrados lá. E assim, as almas dos pacientes finalmente foram libertadas, mas ainda assim, o hospício continua a ser evitado por aqueles que temem encarar a verdade sobre a humanidade e sua capacidade de cometer atos terríveis. O hospício foi fechado e condenado, mas as histórias sobre as suas assombrações continuam a ser contadas. Aqueles que se aventuram perto do lugar dizem ouvir gemidos e gritos vindos das janelas, e alguns afirmam ter visto figuras encapuzadas andando pelos corredores. Jack e Jill nunca mais voltaram ao hospício, mas eles continuam a investigar casos de assombrações e ajudar as almas presas a encontrar a paz. Eles nunca esqueceram o que viram naquele lugar, e eles nunca deixarão que outras pessoas esqueçam. E assim, o hospício permanece como um lugar amaldiçoado e assombrado, lembrando-nos de que a verdade nem sempre é bonita e que as ações do passado podem voltar para nos assombrar no futuro. E aí, amigos? Gostaram da história? Deixa aquele like, assim o YouTube consegue entregar as nossas histórias para mais pessoas. Também contamos com sua avaliação, deixe um comentário avaliando o conteúdo. Tentamos sempre trazer uma boa história para vocês, mas esta lista poderia ser bem maior. Caso você tenha uma boa história de assombração para compartilhar, conte ela para nós nos comentários. E não se esqueçam de compartilhar o conteúdo com seus amigos, ativem o sino e inscreva-se para o próximo conto ou vídeo. E até a próxima! Eu vou passar uma dica. Vocês sabiam que é possível se tornar um YouTuber sem precisar aparecer na tela? E o melhor, ganhar muito dinheiro com isso? Com um incrível curso YouTube sem aparecer, você pode aumentar sua presença online e atrair mais seguidores e visualizações para o seu canal, sem precisar se expor. E você que ainda não começou, ainda dá tempo de sair dessa mesmice. Pare de trabalhar pelos sonhos dos outros, comece a trabalhar pelo seu sonho. Não perca mais tempo. Dê o primeiro passo. Veja como é possível fazer vídeos como este, com apenas um celular e alcançar o sucesso no YouTube sem precisar se expor. Se você realmente quer mudar de vida, vou deixar um comentário fixado nesse vídeo, só clicar lá e obter mais informações.